Shalom, boa tarde para ti, bom dia para ti, ou boa noite para ti. Espero realmente que tu estejas bem deste lado, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Realmente nós estamos aqui mais uma vez para partilharmos uma mensagem consigo que está deste lado. Hoje nós temos uma temática muito importante e bastante importante, a qual vale lembrar que este é o Ministério Reconciliação em Cristo Jesus. Eu sou o Antônio Ngumbe Muepe, cristão e palestrante da obra do Senhor. Então, fique ali deste lado, não saia, preste atenção, abra a sua Bíblia e junto nós vamos caminhar nesta temática a qual o Ministério Reconciliação preparou para junto de nós aprendemos alguma coisa mais da parte de Deus. Lembrá-lo também que estamos numa série a qual esta é a terceira mensagem da série Escravidão. Eu sempre tenho tocado neste aspecto para que a gente compreenda os passos que nós estamos a seguir. Primeiro tivemos a ser o nome com o nome escravo, segundo lobo, e aqui nós temos outra série, temos outra mensagem a qual é o que sei que tu sabes, mas eu vou fazer lembrá-lo mais uma vez que o tema a qual nós vamos retratar hoje, neste dia, é Deus não existe. Parece escândalo. Sim, o tema é Deus não existe. É isto aí. Deus não existe. Então nós hoje queremos aprofundar acerca da existência de um Deus, da existência de alguém soberano, da existência de alguém que criou todas as coisas, ou no ponto de vista automaticamente de alguém que não existe. Então, junto de nós, fica deste lado, presta bastante atenção. Vamos caminhar junto para que realmente não compreendas tão mal, para que realmente amanhã poderes também passar a mesma informação para outras pessoas, uma informação negativa. Então, requer de nós, requer de mim, requer de você prestar bastante atenção para que junto de nós podemos caminhar e compreendemos a existência de um Deus ou a não existência de um Deus. Então, sem mais demora deste lado, eu espero que realmente tu estejas preparado e esqueci alguma coisa, por favor, não se esqueça de partilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de colocar um link no canal, porque isso nos ajuda a crescer, nos ajuda a chegar mais distante. E não se esqueça, partilhe esta mesma mensagem com mais amigos, com mais colegas, com mais família. Coloque lá no grupo do WhatsApp, coloque lá no grupo de estudantes, coloque em todo o setor, automaticamente em todos os lugares que achares melhor partilhar esta mesma temática que o Ministério Reconciliação em Cristo Jesus tem hoje o prazer de partilhar consigo. Sem mais demora, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, onde tudo começa, o Gênesis, no capítulo 11 do livro Gênesis, capítulo 11, versículo 1 até 9. Disseram quem? Os homens. Disseram então, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo o topo chegue ao céu, e vamos fazer para nós um nome célebre, para não sermos espalhados por toda a superfície. Este é o objetivo de quem? Dos homens, construir. Agora, o objetivo do Criador, o objetivo do Deus Todo-Poderoso é este. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E Jeová disse, eles são um só povo, com um só idioma. Agora, o objetivo. E vejam o que eles estão fazendo. Então, agora, nada do que planejam fazer lhes será impossível. Deixamos e confundimos o seu idioma para que não entenda o idioma uns pelos outros. Esta é a leitura que nós queremos realmente nos basearmos concernente a esta temática. Deus não existe. O grande para o mundo todo, o grande que realmente 40%, ou se não me engano 50% de homens, de indivíduos que não acreditam em Deus Todo-Poderoso. A maioria não acredita e a minoria, aliás, acredite no Deus Todo-Poderoso.
Mas realmente nós temos vivenciado, temos passado dia após dia junto com estas pessoas, na qual existe duas equipes automaticamente diferentes, que existem os ateus, a qual não acreditam em Deus, por inúmeras razões deles também, a razão pela qual que eles regem, por a qual que não acreditam em Deus, e encontramos outra equipa que realmente acredita que existe um Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou todas as coisas a qual existem. Existe também outra equipa a qual é de outro pensamento, que diz não existe um criador de todas as coisas, mas existe uma explosão, aquela explosão do Big Bang, que eles acreditam, que eles depositam fé nisto, que realmente é isto que formou todas as coisas, não que existe um Deus supremo, mas que existe uma explosão do Big Bang que realmente criou todas as coisas que existem. E existe também outra equipe, automaticamente, que diz que automaticamente Deus não existe. Por inúmeras razões, mas aqui nós queremos nos referir automaticamente na existência de um Deus ou na não existência de um Deus. O que a gente acabou de ler é o livro de Gênesis, o princípio, o primeiro livro da Bíblia, a qual Deus automaticamente dispersa um povo ao qual tinha o objetivo de construir uma planície, de construir uma torre que se chegasse até o céu. Então, para que isso não acontecesse, então Deus desceu e viu os filhos do homem a construir a mesma torre, então decidiu confundi-los. Confundi-los com a sua linguagem. Então, dali, quando Deus permitiu que isso aconteça, quando Deus fez isto acontecer, então estes mesmos indivíduos passaram a falar uma língua diferente de outro. Este falava neste idioma, este falava neste idioma. Então, quando perceberam que o outro já não o compreendia mais, então houve a necessidade de quê? De se espalharem. O objetivo de Deus é para que eles se espalhassem, para quê? Para não construir esta torre ao qual o homem tinha plano de quê? De chegar até ao céu. Então, quando esta nação se espalhou, então já não havia mais motivação de construir, porque havia motivação em querer construir, porque todos estavam unidos, todos estavam ali, todos entendiam uns a outros. E quando todos estão ali, claro que o trabalho vai bem. Então é a razão pela qual, no princípio, eles estavam construindo, mas quando Deus percebeu que eles estavam prestes a terminar esse trabalho, então Deus confundiu eles em um idioma diferente, uns pelos outros. O grande está falando, não, mas irmão Antônio, o tema é Deus não existe. Sim. Primeiro eu quero trazer o pensamento do ateu. O ateu, ele olha para o mundo todo, olha para o sol, olha para as montanhas, olha para aquilo tudo que a natureza oferece. Ele diz claramente que Deus não existe. Mas detrás disso, para o ateu, existe um descontentamento, a qual ele defende com todas as unhas que Deus não existe. Um descontentamento ao qual eu quero trazer aqui para nós é: por que existiria um Deus que alguns são mais pobres e outros são mais ricos? Por que existiria um Deus sabendo automaticamente que existe um povo daqui de África que sofrem bastante e outros não sofrem? Por que existiria um Deus automaticamente sabendo que alguns passam com fome e outros não? Por que existiria um Deus que realmente permitiria que alguns tivessem uma cor diferente uns aos outros? Por que existiria um Deus sabendo que outros perdem e outros ganham? Então o ateu olha para este todo problema, olha para esta razão, então é ali onde ele chega e diz que Deus não existe. Por quê? Porque olhamos para um lado, pessoas a sofrerem. Olhamos para um lado, pessoas a morrerem. Olhamos para um lado, pessoas alegres. Olhamos para um lado, pessoas ricas, pessoas que têm um modo de viver diferente a outras pessoas. Então, quando colocamos isto nas nossas cabeças, então a única coisa que vem, como é que Deus permitiria que alguém perde e outro ganha? Como é que Deus permitiria que alguns automaticamente morrem nas guerras, morrem com fome, com doença, e a outra parte não morre? Então, todos esses problemas que o homem enxerga no meio social, então ele conclui que Deus não existe, porque se existiria um Deus, não haveria crianças a morrerem. Porque se realmente o pecado é o caminho ideal para a morte de um homem,
então não haveria necessidade de crianças perderem a vida, porque olhamos para uma criança recém-nascida, não cometeu nenhum pecado, e olhamos para a própria Bíblia, a Bíblia diz que automaticamente as crianças não carregam o pecado que seus pais cometeram, é lógico. Então, quando olhamos para este problema, vendo crianças a perderem a vida, isso parece que chegamos a uma conclusão para alguns indivíduos que Deus realmente não existe. E existe uma outra equipa totalmente diferente, que pelo fato dele de ter uma cor diferente, de estar a um país diferente, de estar a um continente diferente, e ele olha a qualidade de viver para os europeus, para os americanos, vamos supor que é o negro, então quando ele percebe que o europeu tem uma vida estável e ele não, então ele deduz que Deus não existe. Se existiria, todos iam ter simplesmente uma única cor, todos iam ter uma única linguagem, todos seriam um, assim como o Pai e Jesus testifica que o Pai e Jesus são um, e é necessário também que nós sejamos um. Se nós somos um, por que aqueles estão deste lado? Por que aqueles são assim? Por que aqueles... Então, todas estas perguntas fazem com que o indivíduo não acredite mais em Deus. Eu garanto que neste discurso ao qual eu lhe apresentar, a tua pergunta é: e para ti, irmão Antônio? Para mim, Deus existe. Porque, para mim, é um bocado complicado eu dizer que Deus não existe. Porque a maneira ideal de nós dizermos claramente que Deus existe é a maneira como Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Deus se apresenta a um e outro diferente. Da maneira como Deus vai se apresentar na minha vida, não é a maneira como Deus vai apresentar-se na sua vida. Primeiro devemos ter em conta que automaticamente somos de continentes. Se estamos a fazer uma comparação entre um africano e outro europeu, a maneira como Deus vai se manifestar no europeu não é a maneira como Deus vai se manifestar na minha vida como africano. Precisamos compreender isto. Então devemos compreender que nós temos uma linguagem diferente, nós somos de cultura também diferente. O europeu não tem uma cultura africana, o europeu não tem uma cultura diferente, igual ao americano. Então o asiático também tem uma cultura diferente. Então Deus pairar sobre estas pessoas, então ele vai se manifestar segundo, primeiro, a cultura da pessoa e segundo, o meio na qual a pessoa está. Então, para mim, Deus existe porque é impossível Deus não existir. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para tudo aquilo que nos rodeia, é impossível dizermos automaticamente que não existe um design. Sim, existe um design que criou todas as coisas. É impossível nós dizermos que automaticamente tudo existiu por nada, porque olhamos para o sol, olhamos para o campo, olhamos para o mar, olhamos para o céu, então tudo isso coopera. É tudo perfeito. E se eu dizer que Deus não existe, acho que eu estaria automaticamente, primeiro, frustrado porque perdi alguma coisa ou insatisfeito de alguma coisa que não me foi bem sucedida. Então, sem palavra, olhamos para a natureza, declaramos claramente que Deus existe. E olhamos para a própria Bíblia, a maneira como Deus se apresenta a povos diferentes, e realmente Deus existe. E olhamos para as coisas que estão a acontecer atualmente, declaramos claramente que Deus existe. E olhamos para aquilo como Deus tem se manifestado em nós, declaramos taxativamente que Deus existe. Independentemente do nosso modo de viver, independentemente da nossa raça, independentemente do nosso idioma, Deus tem sempre estado no nosso meio. Por nós conhecemos uma faceta da história de Deus como amor e não conhecemos a justiça, isso não devemos concluir taxativamente que Deus não existe. Olhamos para um povo diferente uns aos outros, não devemos concluir que Deus não existe. Deus existe e Ele é o Criador de todas as coisas. E, irmão Antônio, por que realmente nos tempos atrás as pessoas que diziam que Deus não existe, Deus punia essas pessoas imediatamente e hoje Deus não pune essas pessoas? Eu quero lhe dizer alguma coisa, que Deus é justo e realmente Deus nunca vai depender dos seres humanos. Sempre o ser humano é que vai depender do Criador dos céus e da terra. Porque imaginamos que o sol brilha para todos e a chuva cai para todos e as estrelas brilham para todos e elas não se cansam de brilhar sobre o homem.
O sol nasce e brilha sobre a face da terra. Para quê? Para que o homem consiga enxergar onde ele pisa. Mas o sol não se cansa, entende? Então é o homem dependendo do próprio Deus, não é o Deus dependendo do próprio homem. E agora, e se eu não acreditar? Se você não acreditar, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque Ele é eterno e nós não somos eternos. Nós somos mortal e Ele não é mortal. E não existe mais o julgamento. Quer não acreditares nele, quer acreditares neles, todos nós passaremos pelo um julgamento. Entendes? Então, a diferença entre acreditar e não acreditar, o modo de viver nosso não muda. Entendes? Porque realmente cada um tem a sua razão. A maneira como Deus vai se manifestar na vida dele, então isso testificará que Deus existe. A maneira como a minha vida vai ser, o meu percurso vai ser, o meu propósito vai ser, isso não deve determinar taxativamente que não existe alguém, não existe um Supremo, não existe o Criador de todas as coisas. Sim, claramente. Falando com todas as letras, sem medo de errar, Deus existe. Entendes? Deus existe. E Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é que faz todas as coisas moverem. Ele que faz todas as coisas. Não, Deus não criou o separatismo. Deus não fez... Não, Deus criou todas as coisas perfeitas. Irmão Antônio, então por que existem as coisas diferentes uns pelos outros? Então as coisas existem por quê? Por causa dos próprios homens.